Caixas pretas são usados nas investigações para sabermos quais os erros cometidos na cabine dos pilotos, ou levar ao possível erro mecânico em um acidente de avião como o voo da Lamia 2933 da Chapecoense, voo 1907 da Gol ou TAM 3054. Então veja comigo 30 áudios de caixas pretas. Mas antes eu preciso falar uma coisa importante. É muito complicado de fazer vídeos como esse, pois além da pesquisa gigantesca tem a parte da edição de vídeo, onde algumas caixas pretas não têm legendas e eu mesmo preciso legendá-los, fora aqueles áudios que têm copyright. Sim, tem áudio de caixa preta com copyright. Por isso, a música será um pouco mais alta. Também seria para não desmonetizar o vídeo. Então, se você quer ouvir os áudios limpos, sem a trilha sonora, os links dos áudios estarão na descrição, todos eles. Nos sigam no servidor no Discord, onde compartilho com outros youtubers. Se inscrevam no canal e compartilhe este vídeo. Eu sou o Atelstan e sejam bem-vindos a Evil J Tech. Voo 90, Air Florida. O voo 90 da Air Florida era operado por um Boeing 727-222 e comandada pelo capitão Larry Heaton, de 34 anos, e o primeiro oficial Rod Pitt, de 31 anos. Mas havia um problema. A companhia aérea realizava voos em locais frios, mas os pilotos eram inexperientes nessa área, sempre realizando decolagem em tempos quentes. Aí aconteceu o seguinte: toda vez que uma aeronave tem as asas congeladas, é necessário passar por um hangar para realizar o descongelamento. Mas nesse dia, houve uma grande nevasca, o que fez com que todos os voos atrasassem por 1h30. Mas quando foi liberado, os pilotos perceberam que havia neve na asa do avião, já no taxiamento pronto para decolar. Eles não queriam voltar para realizar o descongelamento, pois atrasaria novamente o voo. Assim, eles ficaram atrás de um avião recebendo o calor que vinha das turbinas. E, beleza, deu certo, descongelou, mas a parte da frente. A parte de trás congelou, e pior, como os pilotos não estavam acostumados com aquele clima, simplesmente esqueceram de acionar o descongelamento manual do motor. Seguiram para a decolagem e em 30 segundos, muito pouco antes de sair do solo, a aeronave caiu. Esse tendo o número de 79 e apenas 6 sobreviventes. Voo 254 da Varig. No dia 3 de setembro de 1989, um Boeing 737-200 da Varig decolou de Marabá rumo a Belém. A duração do voo seria de 50 minutos, mas aos 45 minutos, os pilotos viram que não estavam se aproximando de nenhuma cidade. Apenas mato era visto, e caindo em plena floresta amazônica, tendo o número 12 nesse acidente, deixando 17 feridos, mas 54 pessoas sobreviveram. A causa do acidente foi por conta dos pilotos que não estavam familiarizados com os novos comandos de navegação dados pela Varig, que foram adicionados em suas aeronaves 3 meses antes do acidente, que adicionou um 0 à esquerda no sistema de bússola. Os pilotos interpretaram como 270 graus e foram para o oeste ao invés de 27,0 graus, que iria para o nordeste. E sabe o que é pior? Essa foi a 8ª vez que os pilotos cometeram o mesmo erro de navegação. Os 2 pilotos que sobreviveram foram condenados a 4 anos de prisão pelo acidente. A todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa realmente foi difícil de acontecer. Estamos a todos esperando de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Muito obrigado e todos
carro de Belém, a Dúrsula estava com outra proa, a gente ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora está indo para Marabá e não tem mais combustível para ir para lugar nenhum, entendeu? O acabou de parar, a gente vai ter que descer agora. Não vou poder falar mais, que a gente vai se preparar aqui para o pouso, ok? Atenção, tripulação, preparar para o pouso passado. Voo Lamia 2933. Um dos mais famosos da nossa lista. Era 26 de novembro de 2016. E um dia antes, a ANAC negou todos os pedidos de autorização para o voo fretado que levaria o time da Chapecoense, pois pela legislação internacional, não podiam fazer voos fretados que não seja ou da origem ou do destino. No caso, a aeronave não era do Brasil e nem da Colômbia, a aeronave era da Bolívia. Então eles deveriam ir para a Bolívia e depois ir para a Colômbia. E foi o que aconteceu. Antes de sair da Bolívia, foi apresentada ao oficial de tráfego aéreo e viu que o tempo de rota e a quantidade de combustíveis era a mesma, sendo que esse cálculo é ilegal. Isso não foi considerado pelo despachante da Lamia, que liberou a viagem. Agora já em voo e chegando perto de Bogotá, eles falaram apenas o código de transponder e altitude, mas nada sobre pousar para reabastecer. Então, como eles não falaram, o controle de Bogotá permitiu o voo direto para Rio Negro. E nesse meio tempo, os pilotos ficaram conversando e calculando sobre se era possível de o combustível aguentar até o destino final, coisa que é estritamente proibido. E bom, é meio previsível o que aconteceu. Eles não pararam em nenhum lugar para reabastecer. E quando faltavam 333 km para chegar em Rio Negro, o alarme de falta de combustível acendeu. Mas eles não se preocuparam e voaram por 39 minutos por 312 km, apenas no vai, confia, pô. Quando eles chegaram perto do aeroporto, tiveram que esperar, pois outro avião havia pedido para pousar em emergência. E sabe o que os pilotos fizeram? Nada. Apenas aceitaram pera em Gimli por 81 km. E somente quando o combustível acabou, declararam emergência ao controle de tráfego aéreo. Mas já era tarde demais. Ou não, porque, para piorar ainda mais, o comandante deveria avisar os passageiros que se preparassem para o impacto de um pouso de emergência, o que ele não fez. E sim, isso teria sim salvado mais pessoas, pois muitos estavam dormindo e em posições inadequadas para um pouso de emergência. E para piorar ainda mais, os flaps do avião estavam para baixo, junto com os trens de pouso, dificultando a planagem do avião. Eles estavam descendo muito e o avião acabou se chocando na planagem com uma montanha a 14 km da pista. Esse teve o número de 77, com apenas 6 sobreviventes. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos con rumbo 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, 1 milla adelante del borde. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señor Pizarra. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, Lima Maíz, India. ¿De 1000 pies, señorita? Vectores, andamos, vectores. Usted está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? Ya no contesto. Lima Maíz 9933, posición. Ya está ahí. Voo SL 310 Rio Sul.
Em 28 de dezembro de 1998, o voo SL-310 da Rio Sul, operado por o Embraer 145, saiu do Rio de Janeiro, com escala em Campinas, para fazer um voo de cotidiano. Mas tinha um porém. Os pilotos tinham apenas experiências com aviões de turbohélice, que são esses aí. Quando ele estava pousando em Curitiba, o piloto sentiu a aeronave descer, mas perdendo potência. Assim, ele aumentou a potência para ganhar velocidade e empinou o bico da aeronave. Só que ele deu muita força, perdendo novamente o controle do pouso. O avião bateu a cauda com tudo na pista, o que fez com que a cauda fosse arrastada. E para piorar, o piloto disse que teve condições normais de pouso. Esse todo mundo sobreviveu. Voo 3456 da China Southern. Em 8 de maio de 1997, o voo 3456 da China Southern era operado por um Boeing 737-500 e decolou do aeroporto de Chongqing para o aeroporto de Shenzhen. Pois bem, quando a aeronave chegou ao seu destino, ela foi assolada por uma tempestade, o que dificultou o pouso. Haviam 65 passageiros e 9 tripulantes. O comandante acabou descendo rápido demais, o que fez com que a aeronave quicasse 3 vezes. Então, o comandante arremeteu o avião. Na segunda tentativa, novamente ele fez a aeronave descer muito rápido, mas desta vez perdeu o controle e fez com que o avião se partisse em 3 partes. Esse teve o número 35. 9 pessoas ficaram feridas, mas 39 pessoas sobreviveram. Jato de São Paulo. Em São Paulo, um jatinho que estava sendo preparado para uma primeira aula prática de voo de um estudante de aviação caiu ao piloto cometer o erro de deixar o novato realizar todos os procedimentos de checagem antes de decolar. O piloto experiente ficou falando num telefone do lado de fora. Acontece que o novato não nivelou o combustível do avião para as 2 asas, a fim de manter a estabilidade. Acarretou no peso enorme de apenas um lado da asa, e assim decolaram. O piloto percebeu o erro, mas somente quando deixaram o solo. O avião caiu em casas residenciais, tendo as vítimas o piloto, o estudante e mais 4 pessoas que estavam nas casas. Não vem rápido, vem devagar, traz devagar. Não perde o erro. Tá desbalanceado. Arruma esse combustível pra mim. Vou morrer. Voo 2605 da Western Airlines. Era 31 de outubro de 1979, quando o Nightower, apelido da aeronave que era operado por um McDonnell Douglas DC-10-10 da Western Airlines, fazia uma rota de Los Angeles para a cidade do México. Mas ao chegar no aeroporto em questão, havia um problema. Haviam 2 pistas, a 23L e 23R. A pista 23L estava em manutenção e com a sinalização para o avião pousar apagadas, enquanto a 23R estava normal.
O problema começou quando os controladores de tráfego aéreo falaram para o avião que ele estava autorizado para chegar na pista 23L, esperando que, quando chegasse próximo, os pilotos, vendo a sinalização, fizessem uma manobra para o desvio para a 23R, o que não ocorreu. Pouco antes de pousar, os controladores falaram 4 vezes que era a pista 23R e não a L, mas não falaram sidestep, ou sidestep approaching, que é o termo usado para a realização de manobra. Tendo isso, o avião pousou na pista 23L, mas quando viram que era a pista errada, tentaram arremeter. Porém, a engrenagem principal pegou em um caminhão, que tinha 10 toneladas de terra. Assim, o avião perdeu o controle da sustentação e bateu no prédio da companhia, além da asa ser arremessada e se chocar com um prédio residencial. Esse teve o número de 72, incluindo o operador do caminhão, mas 16 pessoas sobreviveram e 14 delas ficaram feridas. Voo 611 DHL e voo 2937 da Bashkirian Airlines. Esse caso é conhecido como desastre aéreo de Oberling e aconteceu em 1º de julho de 2002 sobre o Lago Constança, que faz divisa com a Suíça, Áustria e Alemanha. O voo 611, operado por um Boeing 757-200, era um cargueiro da DHL, onde ambos os pilotos eram o capitão britânico Paul Phillips, de 47 anos, e o primeiro oficial canadense Brent Campione, de 34 anos, ambos experientes e super competentes, e seguiu uma rota de Bergamo, na Itália, para Bruxelas, na Bélgica. Já o voo 2937 era operado por um Tupolev Tu-154M da Bashkirian Airlines e transportava crianças russas para uma excursão escolar para a Espanha, contendo o capitão Alexander Mikhailovich Gross, de 52 anos, e o primeiro oficial Oleg Pavlovich Grigoriev, de 40 anos. Também eram excelentes pilotos. Falando assim, você deve estar se perguntando: se ambos os aviões haviam pilotos experientes, o que causou esse acidente? Agora é que a coisa começa. As aeronaves, elas possuem o TCAS, que é um sistema de anticolisão de voo de ambos os aviões, pois estar em rota de colisão é tecnicamente normal. O TCAS serve para avisar um avião vai descer e o outro vai subir. Simples assim. E foi isso que aconteceu. De ambos os aviões, o TCAS acionou Traffic, dando indício que estavam em rota de colisão. O procedimento é esse: um subir e o outro descer. O TCAS da DHL dizia Descend, que era para descer. Então fez. Mas o da Bashkirian também desceu, mas não porque o TCAS pediu, mas sim porque o controle de tráfego aéreo de Zurique pediu. Aí novamente entraram em rota de colisão. O problema é que o controlador pediu novamente para o da Bashkirian descer e não pediu para o DHL subir, sendo que o TCAS da Bashkirian pedia para subir. O TCAS da DHL estava pedindo para descer e foi isso que eles fizeram, até ocorrer a colisão. Eles só perceberam quando era tarde demais. O da Bashkirian teve o número de 69, o da DHL teve os 2 pilotos. Ninguém sobreviveu.
Voo 402 da TAM. Era 31 de outubro de 1996, Dia das Bruxas, que acabou se tornando um verdadeiro horror. O voo 402, operado por um Fokker 100 da TAM, iria fazer uma rota de Congonhas para o Rio de Janeiro. Era 8h20 da manhã e o comandante José Antônio Moreno, de 35 anos, e Ricardo Luiz Gomes Martins, de 27 anos, ambos experientes, conduziam a aeronave para o taxiamento para fazer a decolagem. Eles haviam recebido um briefing sobre o problema de auto-throttling, que é um sistema automático que comanda as manetes de potência dos motores do avião, mas não constava nada sobre o reversor de motor 2, que apresentava a condição de trânsito do pouso anterior, ou seja, o freio não estava travado. Isso não foi visto nem pela tripulação que pousou o avião, no caso, não desligaram, e nem foi visto pelo comandante, pois talvez ele acreditasse que o reversor de ambos dos motores estivessem travados para ré, para não abrir e diminuir a velocidade logo em voo. Para piorar, não era visível no painel do controle da aeronave, mas um alarme de nível 2 soou apenas uma única vez, que foi ignorada pelos pilotos. Tudo tecnicamente estava normal para os pilotos. O alarme do reversor não soava, pois o mesmo nem estava ativado, só é ativado em altas velocidades automaticamente. Por isso, em terra tudo parecia normal. Às 8h26 o avião decolou, e quando saíram do solo, o reversor abriu. O reversor é ligado automaticamente ao auto-throttling do motor 2. No caso, quando o reversor abriu, a manete do motor 2 foi para trás, colocando o motor em baixa potência. Aí, com um lado baixo e o outro acelerando, em apenas 2 minutos o Fokker 100 da TAM caiu em casas residenciais. Esse teve o número de 93, sendo mais 3 pessoas em solo, um motor acelerando e outro desacelerando em um avião da TAM. Essa não foi a última vez da empresa. Descida lá em cima, alto troço. Puxa aqui. Da hora. Lá em cima, aqui também. Da hora. Ai, meu Deus. Don't think. Voo 1141 da Delta Airlines. 31 de agosto de 1988. O voo 1141 da Delta Airlines estava no aeroporto municipal de Jackson, no Mississippi, rumo ao aeroporto internacional de Salt Lake City. O voo era operado por um Boeing 737-200 Advanced e tiveram que esperar 1 minuto por causa de uma possível turbulência na esteira, pois um DC-10 estava decolando. O comandante pediu um tempo de 2 minutos, o que lhe foi concedido. Depois disso, os pilotos conversaram com os comissários de bordo, perguntando o que eles queriam dizer para a caixa preta em caso de queda, o que durou até a decolagem, onde todos tomaram seus lugares e apertaram os cintos. A decolagem foi normal, mas quando o avião saiu do solo, a aeronave tocou violentamente contra o solo, impossibilitando da aeronave de se manter em equilíbrio. A asa direita tocou o solo. A aeronave gerou um pico de compressor, que acontece pela quebra de fluxo de ar através dos motores, impedindo com que a aeronave pegasse altitude, fazendo-se chocar contra antenas localizadoras ILS. A aeronave se chocou contra o solo e deslizou por muito tempo, parando apenas quase 1 km de distância do final da pista. Tudo isso em apenas 22 segundos, da decolagem à queda. Dos 101 passageiros, 7 tripulantes e 94 pessoas sobreviveram, tendo 76 pessoas que ficaram feridas e esse tendo o número 14.
Learjet 25D PT LSD. 2 de março de 1996, o dia e ano que ficou marcado para sempre no Brasil e no mundo da música. Um Learjet 25D de prefixo PT LSD da Madrid Táxi Aéreo transportava de Brasília a banda Mamonas Assassinas para São Paulo, que caiu na Serra da Cantareira, em São Paulo, e teve uma série de causas, como a exaustão dos tripulantes após uma longa jornada de trabalho sem descanso, o temperamento autoritário do piloto em relação à passividade do copiloto, o desencontro de informações entre a aeronave e o solo, o desconhecimento da tripulação em relação à carta aeronáutica do aeroporto de destino e a presença de fatores ambientais prejudicaram a orientação dos pilotos, como a baixa densidade demográfica da serra, dificultando a sua visibilidade, especialmente durante a noite. Tudo isso ocasionou no nosso número 9. Inclusive, por conta da dificuldade de chegar à serra, que demorou cerca de um dia até os socorros chegarem ao local. Então, para o setor sul, com direção do Terra do Vento, Léo Lima, Serra Delta. Aqui é o setor norte. Lima, Serra Delta, Torre Guarulhos, câmbio. Chame da presente posição o controle São Paulo, 119, decimal 8. Temos 2 aeronaves em aproximação. Chama aquele controle para o encaixe na aproximação do 09. Batista. Voo 3272 da Comair Air. 9 de janeiro de 1997, e o voo 3272 da Comair Air era operado por um Embraer 125, que saiu de Cincinnati em Detroit. Mas pouco antes de chegar no aeroporto metropolitano de Detroit, o Wayne County, o capitão Don Carlson, de 42 anos, falou 30 segundos antes da queda que a potência do avião estava baixa e pediu para o primeiro oficial aumentar. E instantaneamente após aumentar a potência da aeronave, ela cai imediatamente, perdendo o controle total da aeronave, tendo esse um número 29. A causa do acidente foi devido a padrões inadequados para a operação de degelo em voo. Particularmente a falha da Federal Aviation Administration, FAA, foi em estabelecer uma velocidade mínima adequada para voos em condição de gelo. Resultou na perda de controle do avião, quando ele acumulou um depósito de gelo nas superfícies das asas.
Cardinal pilot. Bank angle. Cardinal pilot. Plus 1594 to chart approach, ready speed of 170. Cardinal Bank pilot. angle. Voo 81 da Eastern Coast Jets. Esse é o voo 81 da East Coast Jets, que é conhecido também como N811 MV 2008, pois ocorreu em 30 de julho de 2008, com um jatinho executivo que tinha vindo do aeroporto internacional de Atlantic City. Estava se preparando para um pouso no aeroporto regional Owatonna Denner. Às 9h45, o voo 81 foi liberado para o pouso e a aeronave pousou na pista 30 designada. Percebendo que não havia um comprimento de pista suficiente para o jato parar, a tripulação decidiu arremeter. Ao iniciar novamente a decolagem, a aeronave ultrapassou o final da pista e a asa direita impactou elementos do sistema de iluminação de aproximação. Isso fez com que a aeronave se inclinasse fortemente para a direita, até ficar de cabeça para baixo antes de colidir com o milharal a 730 metros, 800 jardas da pista. Esse teve o número 7 por conta do impacto. Uma passageira inicialmente sobreviveu, mas depois de 2 horas não resistiu. Tampa. We're done. We're not done. No, we're not. Flaps. Fuck. Here we go. Not flying. Not motherfucking flying. Shit, over here. Shit. Voo 191 da Delta. 2 de agosto de 1995. O voo 191 da Delta Airlines era operado por um Lockheed L1011-385-1 TriStar, que tinha uma rota de Fort Lauderdale e Los Angeles, com uma escala no aeroporto de Fort Worth em Dallas, e tinha como capitão Edward Connors, de 57 anos, e o primeiro oficial Rudolph Price, de 42 anos. Quando a aeronave estava chegando no aeroporto de Dallas, os pilotos se depararam com uma chuva, e quando faltava pouco para pousar, eles foram atingidos por uma microexplosão de ar, que jogou o avião para o solo, tornando o avião incontrolável. Eram 152 passageiros, 11 tripulantes, e de todas elas, apenas 27 sobreviveram, contando com uma pessoa que teve um carro esmagado pela aeronave. Voo 522 da Helios. O acidente do voo 522 da Helios Airways foi um dos eventos mais trágicos da aviação civil grega. Ocorreu em 14 de agosto de 2005, quando o Boeing 737-300, operado pela Helios Airways, voava de Lamarca, no Chipre, para Atenas, na Grécia, e caiu próximo a Gramático, uma cidade ao norte de Atenas. A causa primária do acidente foi uma falha de pressurização da cabine da aeronave. Durante a subida, a tripulação não conseguiu pressurizar corretamente a cabine, levando à despressurização e à eventual perda de controle de consciência de todos a bordo devido à falta de oxigênio. Após ninguém responder, mandou-se 2 caças F-16 para acompanhar a aeronave, e quando se aproximaram do avião, não viram o piloto, e o copiloto estava caído em cima dos controles da cabine, e ao longe, viram uma única pessoa entrando na cabine
talvez a única pessoa acordada naquele momento. A aeronave continuou voando automaticamente em sua rota programada até que ficou sem combustível e caiu nas montanhas perto da capital grega. Esse teve o número 121, sem sobreviventes. A investigação subsequente revelou uma série de problemas, incluindo falhas de manutenção, má comunicação entre a tripulação e a falta de treinamento adequado para lidar com situações de emergência. Bank angle, bank angle, bank angle, bank angle. Bank angle, bank angle. Mayday. Flight 522. Mayday. Traffic. Voo 447 Air France. No dia 31 de maio de 2009, o voo da Air France 447, operado por um Airbus A330, saía do Rio de Janeiro e obtinha 3 comandantes para pilotar o avião. Era uma noite calma e 4 minutos após a decolagem, ligaram o piloto automático. O comandante do BOA estava cansado, então faltando apenas 15 minutos para o acidente ocorrer, foi descansar um pouco e Bonan e Robert assumiram. Antes disso, já acontecia o fogo de Santelmo, que indica algumas descargas elétricas, ou seja, cumulonimbus, ou seja, tempestade, com alguns raios de tempestade sendo vistas acima do oceano. Mas aqui entra um ponto-chave. Eles deveriam desviar da tempestade pela direita, mas foram pela esquerda, e logo após isso, eles sentiram um cheiro de ozônio. A temperatura aumentou, junto com o ruído no cockpit. Eles reduziram a velocidade do piloto automático para penetrar na turbulência, e Robert ligou o sistema anti-gelo, pois era possível ouvir cristais de gelo batendo fortemente na fuselagem do avião. Para piorar, uma coisa que é bem estranha e lógica foi o desvio, que ao invés de ir por fora da cumulonimbus, eles decidiram adentrar a cumulonimbus, passando pelo núcleo. É tipo entrar no meio de um furacão, ao invés de ir pelos arredores. Por isso, as indicações do controle ficaram meio doidas, e por um motivo estranho, o Bonan fez o impensável. Para corrigir o avião que estava girando, ele girou para corrigir a horizontalidade, mas ele também puxou para trás. Talvez porque pareceu que eles perderam um pouco de altitude, o que não é recomendável fazer. Eu entendo o medo de Bonan, mas depois disso foi uma idiotice que não era nunca para ter acontecido. Pois na aviação uma coisa é muito básica e clara. Se você puxa o avião, o nariz vai subir. Não quer dizer que o avião vai subir. Pois simplesmente quando Bonan viu que o avião estava perdendo velocidade e altitude, ele puxa ainda mais. O nariz do avião se mantinha para cima. Claro que perdia a aerodinâmica. E consequentemente, o avião acabou caindo. O Dubois acorda e quando vai na cabine e vê o que está acontecendo, ele corre para baixar as manetes. Para baixar o nariz do avião, mas era tarde demais. Esse teve o número de 228.
Voo 574, Adam Air. O voo 574 da Adam Air foi um trágico acidente aéreo que ocorreu no dia 1º de janeiro de 2007, envolvendo um Boeing 747-400 da companhia aérea Adam Air. O voo partiu de Surabaya, na ilha de Java, com destino a Manado, na ilha de Sulawesi, na Indonésia. Durante o voo, a aeronave perdeu contato com os controladores de tráfego aéreo, e posteriormente foi relatado que o avião havia desviado significativamente de sua rota planejada. As equipes de busca e resgate foram mobilizadas para localizar o avião desaparecido. Infelizmente, os destroços do voo 574 só foram encontrados vários dias depois, espalhados ao longo do fundo do mar de Java, ao largo da costa oeste da ilha de Sulawesi. Ninguém sobreviveu, esse tendo o número de 102. A investigação subsequente revelou que a causa do acidente foi atribuída a uma série de fatores, incluindo erro do piloto, problemas mecânicos e falha de comunicação. O relatório final divulgado em 25 de março de 2008 concluiu que os pilotos perderam o controle da aeronave depois que eles ficaram preocupados com a solução de problema do sistema de referência inercial, o IRS, e inadvertidamente desligaram o piloto automático. A aeronave desviou do curso rumo a uma grande tempestade, desaparecendo dos radares. Gue pakai ini aja di terbangnya, pakai rem taruh di attitude. Yes. Dengan ampun pas weekend kenapa? Mewah. Masuknya bel aja, bel ya pol aja, pol aja kayak gitu. Ada sponsor top. Yang lab. Saya posted pada Regular consequence, Raja make left turn now, heading 100, descend to Dodger Street, clear for the first runway 10. Video, thank you. Turun lagi. Yes, turun left lagi. Thank you. Turun left lagi. Nah. Oke, kan. Jangan dibelok gini. Kita nggak begini. Captain. Halo, siap. Ya. Allah Akbar. Voo 261, Alaska Airlines. O voo 261 da Alaska Airlines foi um voo regular de passageiros que ocorreu em 31 de janeiro de 2000. O voo partiu do Aeroporto Internacional de Licenciamento em Puerto Vallarta, no México, com destino ao Aeroporto Internacional de Seattle, Tacoma, nos Estados Unidos. No entanto, o voo nunca chegou ao seu destino final, um McDonnell Douglas MD-83, operado pela Alaska Airlines
encontrou problemas mecânicos graves durante o voo. O problema estava relacionado a um grande estabilizador horizontal defeituoso, que afetou a capacidade da aeronave de manter o controle adequado durante o voo. Os pilotos tentaram resolver a situação por meio de um procedimento de emergência, mas infelizmente não conseguiram estabilizar a aeronave. O avião entrou em uma perigosa série de mergulhos e subidas, enquanto os pilotos tentavam manter o controle. Logicamente, o voo 261 da Alaska Airlines caiu no Oceano Pacífico, ao lado da costa de Los Angeles, na Califórnia, tendo um número de 88 pessoas, incluindo passageiros e tripulantes. A investigação subsequente determinou que a causa do acidente foi uma falha mecânica no sistema de estabilizador horizontal da aeronave. O relatório destacou preocupações com manutenção inadequada e deficiência no projeto do sistema de controle de voo. Alaska 261, right? Alaska 261, take condition. 261, we're at 24,000 feet, kind of stabilized. Alaska 261, maintain block altitude by level 200 through by level 250. Alaska 261, you overdoing it? Yes, sir. Voo 603, Aeroperu. Era madrugada de 2 de outubro de 1996. O voo 603 da Aeroperu, que era operado por um Boeing 757-200, voou de Lima, capital do Peru, com destino a Santiago, no Chile, com 9 tripulantes e 60 passageiros. Tudo estava normal, até que após a decolagem, os pilotos notaram que havia um erro de altímetro e velocímetro na aeronave. Ela não coincidia com as mesmas informações que estava mostrando no copiloto. O problema começa quando eles não conseguem saber qual era o lado correto, pois aparentemente todos os componentes estavam ligados e funcionando normalmente. Então, nenhum alarme soou na aeronave, pelo menos não de primeiro momento. O comandante declarou a emergência 3 minutos depois da decolagem e pediu para voltar ao aeroporto de Lima, além de pedir para o controlador lhe dizer a sua velocidade e altitude. Eles estavam completamente perdidos no céu escuro da madrugada. O controlador disse que o avião estava a 220 nós. No avião, mostrava que ele estava com 370 nós. Já em altura, os controladores falaram que ele estava em uma altura de 11.500 pés sobrevoando o mar. Para piorar, o alarme de Too Low Terrain soava, como se ele estivesse perto demais no solo, quase se chocando. Mas também estava errado. Ninguém sabia a altura certa do voo e nem a sua velocidade correta. 29 minutos depois, a torre de controle entrou em contato com o avião, mas não houve nenhuma resposta, e o avião some do radar. O avião havia caído no mar. Ninguém sobreviveu, tendo esse o número 69. A culpa? A manutenção simplesmente esqueceu de tirar o adesivo de segurança enquanto o avião ainda estava em solo. O adesivo foi colado num sensor de velocímetro e altímetro. Meio que não tinham o que fazer. La velocidad, vamos a instrumentos básicos. Se ha ido todo a la mierda. Torre, Aeroperu 603. Torre, Aeroperu 603. Aeroperu 603, torre, prosiga. Declaramos emergencia, no tenemos instrumentos básicos, ni altímetro, ni velocímetro. Declaramos emergencia. 500 millas. Mantenimiento normal en todo. ¿Qué han hecho? No, paguemos a 10.000 pies. ¿Por qué será tal con la velocidad? ¿Será la velocidad real? No, debe ser. No creo para nadie. Estamos en speed break. Todos los instrumentos se han ido a la mierda. Too low terrain. 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 Too low terrain.
Wind shear, wind shear, wind shear. 2 mile terrain. 2 mile terrain. ¿Cómo puede estar volando con esta velocidad si estamos bajando con todo el poder por todo? 2 mile terrain. 2 mile terrain. 2 mile terrain. ¿Qué hacemos con ritmo? ¿Sabes qué? Estamos impactando el agua. 2 mile terrain. 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 Voo 1907, Gol. O voo 1907 da Gol foi um voo comercial programado que resultou em um trágico acidente em 29 de setembro de 2006. O voo operado pela companhia aérea brasileira Gol Linhas Aéreas Inteligentes viajava de Manaus para o Rio de Janeiro, com uma escala em Brasília. No entanto, durante o voo, ocorreu uma colisão no ar com um jato executivo Legacy 600. O Legacy 600, operado pela empresa de aluguel de jatos executivos SOAir, estava voando de São José dos Campos para Manaus, com destino final aos Estados Unidos. As duas aeronaves estavam voando em altitude de cruzeiro quando colidiram. O Legacy 600 sofreu danos significativos na asa esquerda, mas conseguiu fazer um pouso de emergência bem sucedido em uma base aérea no norte do Brasil. Infelizmente, o voo 1907 da Gol, um Boeing 737-800, caiu em uma área remota na floresta amazônica, resultando no número 154. A investigação revelou que a principal causa da colisão foi uma série de erros de comunicação entre os controladores de tráfego aéreo e os pilotos do Legacy 600, resultando em uma falha de cumprir as instruções de altitudes corretas. Fora que ambos os aviões tinham TCAS. O TCAS é o sistema de anticolisão de voo, porém, o do Legacy 600 estava desligado. Então, meio que não tinham como prever de ambos. Então meio que os pilotos de ambos os aviões não poderiam saber. Voo 6502 Aeroflot. O voo 6502 da Aeroflot foi um trágico acidente aéreo que ocorreu em 20 de outubro de 1986. O voo era um serviço doméstico de passageiros operado pela Aeroflot, uma companhia aérea estatal soviética na época. A aeronave envolvida era um Tupolev Tu-134A. O voo 6502 partiu do aeroporto de Kubchev, agora conhecido como o Aeroporto Internacional de Samara, com destino ao aeroporto de Kaliningrado, na região do Mar Báltico. No entanto, durante a abordagem para o pouso em Kaliningrado, o avião colidiu com uma árvore e uma casa antes de se chocar contra o solo. O acidente teve o número de 70, incluindo passageiros e tripulação. As investigações determinaram que a causa provável do acidente foi o erro do piloto, que desviou a aeronave da rota correta de aproximação para o aeroporto. Fatores como más condições meteorológicas e a falta de visibilidade também eram considerados contribuintes para o acidente.
Voo 5191 da Comair. O voo 5191 da Comair foi um voo doméstico dos Estados Unidos que ocorreu em 27 de agosto de 2006. Esse voo era operado pela Comair, uma subsidiária da Delta Airlines, e estava programado para voar de Bluegrass, em Lexington, Kentucky, para Hartsfield-Jackson, Atlanta International Airport, em Atlanta, na Geórgia. Infelizmente, o voo 5191 acabou em tragédia. Pouco depois da decolagem, um Bombardier Canadair CRJ-100 tentou decolar na pista errada, que era muito curta para aquele avião. Por causa disso, as luzes que normalmente indicavam que a pista estava ativa estavam desligadas. O avião acabou colidindo com árvores logo após a decolagem e caiu em uma área arborizada, tendo o número de 49. Any someplace they take things okay? Not Texas, please. It is weird with no lights. Yeah. One check. One rushing. Whoa! Fuck. Voo 593 Aeroflot. O voo 593 da Aeroflot foi um voo de passageiros programado que terminou em desastre em 23 de março de 1994. O voo, operado pela Aeroflot, estava programado para voar de Sheremetyevo International Airport, em Moscou, para Kai-Tak Airport, em Hong Kong, com uma escala em Novosibirsk, na Rússia. O voo foi operado por um Airbus A310-304, que é um avião de médio porte. O capitão do voo permitiu que seus dois filhos de 15 e 16 anos ocupassem os assentos do piloto na cabine de comando. Durante o voo, enquanto os filhos do capitão manuseavam os controles do avião, o mais velho, inadvertidamente, desligou o piloto automático acidentalmente. Isso levou a uma situação caótica, pois os adolescentes não conseguiram controlar o avião adequadamente. Obviamente, né? O Airbus A310 entrou em um mergulho íngreme e, apesar dos esforços da tripulação para recuperar o controle e lutando contra a gravidade, o avião acabou se despedaçando em voo e caiu em uma área remota na região de Kemerovo, na Sibéria. Esse teve o número de 75, sem sobreviventes. Там поворачивай. А почему он поворачивает, не знаю. Объем? Вы в зону пошли ожидания. Да? Конечно. Держи стол, держи. Обратно сторону, обратно, лево. Лево крути. Лево, лево, лево. Лево. Право. Ты не видишь? Право крути. Право крути. Право крути. Право. Там лево, земля. Заходи. Выползай назад. Выползай назад. Видите? Вот давай! Выходи. Выходи быстрее. Выходи. Выходи, говорю. Полный газ, полный газ! Полный газ, дал газ, дал. Полный газ, дал. Полный газ.
Право, не крути! Скорый добавил. О! Вот какой. Все нормально. Потихоньку, ребят, потихоньку. Потихоньку крути. Voo 354 da TAM. O voo TAM 354 foi um voo doméstico regular operado pela companhia aérea brasileira TAM Linhas Aéreas, hoje sendo a Latam. O voo estava programado para fazer uma rota entre o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e o aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No entanto, em 17 de julho de 2007, o Airbus A320 ultrapassou a pista de pouso do aeroporto de Congonhas durante a aterrissagem e colidiu com um prédio da companhia TAM, além de uma rua movimentada próxima ao aeroporto. O avião continuou deslizando pela rua antes de colidir com um posto de combustível e pegou fogo. O acidente registrou no número de 187, mais 12 pessoas em solo, totalizando 199. Foi o pior desastre aéreo da história do Brasil na época, e o último acidente aéreo envolvendo aviões comerciais do Brasil. As investigações posteriores ao acidente revelaram uma série de fatores contribuintes, incluindo problemas com o sistema de frenagem do avião, más condições da pista de pouso em Congonhas, que era curta demais e conhecida também por problemas de drenagem, e possíveis erros na comunicação entre a tripulação do voo. Além disso, houve críticas à regulamentação da aviação brasileira e à segurança dos aeroportos no país. Voo 123 JAL. O voo 123 da Japan Airlines é considerado como um dos piores da aviação internacional. Em 12 de agosto de 1985, o Boeing 747-SR, que operava o voo, partiu de Tóquio com destino a Osaka e sofreu uma falha catastrófica enquanto sobrevoava o Monte Takamagahara, nas montanhas de Guma, no Japão. A falha ocorreu devido à ruptura de uma parte da cauda do avião, que foi causada por uma manutenção inadequada realizada 7 anos antes. Sofreu uma colisão com uma aeronave em solo durante o taxiamento. Na época, a parte danificada da fuselagem foi reparada com uma técnica que não seguiu os procedimentos corretos da Boeing, enfraquecendo significativamente a estrutura da cauda. Quando o voo 123 estava em voo, a pressão do ar dentro da cabine pressionou a parte enfraquecida da cauda, levando-a a se partir, e isso resultou na perca de controle da aeronave. Apesar dos esforços da tripulação em manter o avião no ar, ele acabou colidindo no Monte Takamagahara e, tragicamente, teve o número de 524, tornando um dos maiores acidentes com uma única aeronave na história da aviação internacional. O acidente provocou mudanças generalizadas nos procedimentos de manutenção de aeronaves e aumentou o escrutínio das regulamentações de segurança da aviação em todo o mundo, especialmente e principalmente no Japão.
Polônia Air Force. O acidente envolvendo um Tupolev Tu-154M da Força Aérea Polonesa ocorreu em 10 de abril de 2010. O avião transportava uma delegação de alto escalão da Polônia, incluindo o presidente Lech Kaczyński, sua esposa Maria Kaczyńska e vários funcionários do governo, bem como líderes militares e religiosos. A aeronave estava a caminho de Smolensk, na Rússia, para participar de uma cerimônia comemorativa no qual milhares de oficiais poloneses foram executados pela polícia secreta soviética em 1940. Infelizmente, o avião caiu durante a aproximação para o aeroporto, resultando no número de 96. A causa do acidente incluía as más condições climáticas, erro do piloto, a falta de familiaridade com o aeroporto, e a investigação também revelou que o avião estava tentando pousar em más condições de densa neblina e baixa visibilidade. Além disso, houve relatos de pressão para que o avião pousasse naquele momento, apesar das condições desfavoráveis. Terrain ahead. Pull up, pull up, pull up, pull up. Terrain ahead. Terrain ahead. Pull up, pull up, pull up. Pull up. Voo 168, VASP. O voo 168 da VASP foi um voo doméstico regular operado pela extinta Companhia Aérea Brasileira VASP. Em 8 de junho de 1982, um Boeing 727-212A operava o voo entre os aeroportos Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, e o Aeroporto Internacional de Congonhas, em São Paulo. Durante a aproximação para o pouso do aeroporto, o avião, que estava próximo a uma altitude mais baixa do que o normal, colidiu contra o Cerro da Aratanha, no território municipal de Pacatuba, no estado do Ceará. A tragédia resultou no número 137, além de 8 pessoas em solo, totalizando 145. Foi um dos piores desastres aéreos da história da aviação brasileira. As investigações posteriores do acidente revelaram que a causa provável do acidente foi um erro do piloto, que falhou em seguir os procedimentos de aproximação e pousos corretos. Apesar de todos esses acidentes terem ocorrido, acredite quando eu falo que o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. É só ver principalmente na aviação brasileira. O último acidente fatal ocorreu em 2007 e existem milhares e milhares de voos todos os anos. Fique com Deus e cuidado com a escuridão.